Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 24 de abril, estamos vivendo a quarta semana do tempo pascal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Estamos ainda escutando o capítulo 10 de São João, onde tem essa grande reflexão de Nosso Senhor sobre a figura do pastor e a ovelha. Ele é o nosso bom pastor, que, como nós ouvimos no domingo, dá a vida por suas ovelhas. Ele veio trazer vida, vida em abundância. E as ovelhas são chamadas a escutar a sua voz e a segui-lo. O pastor vai à frente. Por isso, do evangelho que nós acabamos de escutar, percebemos que os judeus rodeiam Jesus e o questionam, querendo que ele se apresente, fale claramente. E o nosso Senhor diz que ele já tem falado, talvez não por palavras, mas as suas obras, os seus atos dizem algo. E de fato, queridos, as obras de Deus manifestam algo de Deus. O Senhor curou, libertou, o Senhor curou a Lázaro, ressuscitou melhor Lázaro. Tudo isso manifesta o poderio e a sua identidade, a sua onipotência e a sua revelação. Só que aqueles homens, apesar de verem, de escutarem, não acreditavam. Aqui nós temos um grande momento de refletirmos, porque nesse discurso do bom pastor, nós escutamos várias vezes Jesus dizendo que o que as ovelhas fazem? Elas escutam a voz do pastor. O que é escutar a voz? Porque aqueles homens que rodearam Jesus, os judeus, estavam escutando Jesus, mas não acreditavam. Porque o escutar aqui não é somente o escutar biológico, de escutar uma voz. Porque a gente pode ter escutado já várias pregações, vários anúncios profundos, mas ainda não estamos escutando como de fato precisamos escutar como ovelhas do Senhor. Não basta somente escutar do ouvido, é preciso escutar do coração. E a escuta que a ovelha é chamada a viver é aquela escuta de adesão, de compromisso. Aqueles homens que rodearam Jesus, eles escutaram mais uma vez o Senhor, mas ainda não deram um passo de fé, de adesão, de compromisso. A ovelha é chamada a escutar no interior, é chamada a abraçar de alma a escuta profunda que eu e você somos chamados a viver. E essas ovelhas que escutam, que desejam escutar desse modo, estas jamais se perderão. Quando nós vamos nos debruçar sobre a figura da ovelha, a ovelha é um animal muito limitado. Dentro do mundo animal, existem outros animais talvez com mais aptidões. A ovelha é um animal que tem uma limitação muito grande na sua visão. É um animal que não tem muita agilidade para fugir do predador.
Principalmente, por exemplo, o maior predador das ovelhas são os lobos. E os lobos são muito mais ágeis, rápidos e ferozes do que uma ovelha. E a ovelha, ela muitas das vezes, quando acuada, quando muitas das vezes ela se vê numa situação complexa, ela se entrega rapidamente. A ovelha é um animal muito frágil. Por outro lado, uma das coisas boas que a ovelha tem é porque, ao assimilar a voz do pastor, ela nunca mais esquece. A ovelha tem uma memória auditiva muito profunda. E ao escutar, ao assimilar o tom profundamente, ela é fiel até o fim. Na antiguidade, havia uma prática, até mesmo um pouco violenta, mas que nos ajuda a refletir, muitas das vezes, a pedagogia de Deus, para nos fazer verdadeiras ovelhas que escutam a sua voz, para nós não nos perdermos. Diz uma tradição, talvez, dos pastores antigos, e de fato isso acontecia, que quando tinha aquela ovelha fujona, ovelha rebelde, que sempre dava muito trabalho ao pastor, qual era a prática na antiguidade? Se pegava aquela ovelha fujona numa das suas fugas, ao trazê-la para o redil, o pastor, de uma forma bem dura, violenta, quebrava as 4 patas da ovelha e depois enfaixava. E o pastor a cuidava, a levava no ombro o tempo que fosse preciso para ela se curar. Talvez durasse meses a cura, do trauma. Quando a ovelha se curava, aquela ovelha tinha mudado o seu comportamento. Por quê? O tempo que ela foi carregada pelo pastor nos ombros foi o tempo que ela teve para escutar e assimilar e interiorizar a voz do pastor. Agora, aquela ovelha antes fujona, rebelde, se tornava a ovelha guardiã, a ovelha que nunca mais saía do lado do pastor. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, talvez o Senhor quer nos ensinar nisso. Às vezes Deus permite que as nossas pernas são quebradas por situações, por realidades, perdas, tribulações, mas para que através dessas situações, eu e você aprendamos a ouvir a voz do pastor aqui, no íntimo. E assim, como ovelhas do rebanho do Senhor, nós nunca mais nos perderemos, porque Ele não deixa, Ele não abre mão de nenhuma ovelha que o Pai lhe deu. Que o Senhor nos abençoe e nos dê o dom da fidelidade à sua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.